Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Isabelle. Bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar da transição do mercantilismo para o capitalismo. Vamos entender melhor do que se trata o mercantilismo. O que é mercantilismo? Mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre os séculos XVI e o século XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como um estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Nesse sentido, é incorreto afirmar que o mercantilismo foi um sistema econômico, uma vez que não consistiu em um modo de produção, como o feudalismo e o capitalismo. Foi adotado pelas nações europeias durante o período das grandes navegações e da montagem do sistema colonial no continente americano. Por conta disso, muitas das práticas mercantilistas foram aplicadas pelos portugueses durante o período da colonização do Brasil. É importante considerar que o mercantilismo adotou características distintas de acordo com a necessidade e a realidade de cada país europeu. As principais características do mercantilismo. A gente tem aí o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. A riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres, ouro e prata, que ele possuía, também conhecido como bulionismo. A característica mais marcante do mercantilismo, a balança comercial favorável, reduzindo as importações e aumentando as exportações. Assim, a balança comercial ficaria positiva, Essa era a forma de reter o ouro e a prata do reino, já que as moedas eram cunhadas nesses metais. O protecionismo, é o incentivo ao comércio e à manufatura nacionais, protegendo-os da concorrência estrangeira com um aumento de impostos sobre os produtos importados. E o exclusivo colonial, as colônias deveriam comercializar exclusivamente com as suas metrópoles. A gente tem aí essa série de medidas adotadas que eram uma forma de fortalecer o pacto colonial. A gente tem aí uma representação do mercantilismo, A gente tem aí a balança comercial favorável, A distribuição de importações, o aumento das exportações, tem ali o Estado forte, o protecionismo e o nacionalismo econômico, o aumento das taxas, alfandegárias, as leis pragmáticas, o desenvolvimento manufatureiro, e o monopólio do colonialismo, que são ali a base forte, do sistema mercantilista. Como surgiu o mercantilismo? O surgimento, enquanto esse conjunto de práticas econômicas, está diretamente ligado ao fim do feudalismo e à formação dos Estados nacionais modernos. Por Estado Nacional Moderno, entende-se o conjunto de nações surgidas durante o processo de centralização do poder da figura do rei. Alguns exemplos clássicos de Estados nacionais modernos foram Inglaterra, França, Espanha, Portugal, que surgiram com o poder centralizado na figura do rei, ou seja, monarquias absolutistas. Junto do rei surgiu todo um aparato burocrático responsável pela sua administração, em questões políticas, sociais, econômicas da nação. O surgimento dos estados modernos, ele apoiou-se diretamente no poder da burguesia, na luta para pôr fim aos privilégios de parte da nobreza feudal. Agora vamos entender o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico baseado em meios de produção, que trabalha com a distribuição da propriedade privada com fins lucrativos, trabalhando decisões sobre oferta, preço, distribuição e investimento. Esse sistema ele opera a partir do lucro e pode ser identificado como um sistema político-econômico que cerca o meio ocidental, formando noções de mercado, preços e salários. Nós aqui no Ocidente, somos o Ocidente cristão capitalista, São uma das nossas principais características, está o meio de vida capitalista, o individualismo, Claro que isso a gente vai entender melhor, ao longo das aulas, como um processo de consolidação, da Idade Moderna. A relação entre as duas práticas, O mercantilismo e o capitalismo, eles se unem como
uma raiz do outro, né? E já podemos observar, né, que nosso sistema econômico atual tem uma parcela de influência da prática econômica mercantilista, onde havia, né, a intenção de angariar e reter riquezas, né, determinando o valor de uma nação a partir de suas posses. Claramente, o mercantilismo não é a única raiz do capitalismo, né? Mas o sistema, né, que trabalhava a partir de limites da riqueza e a busca pelos objetivos financeiros, né, ele segue sua influência. As noções sobre acúmulo de lucro, né, meios de produção e propriedade privada e definições de tendência são produtos da influência mercantilista na economia contemporânea. Vamos entender aí as etapas do capitalismo, né? A gente pode dizer que o capitalismo ele está dividido historicamente em 3 fases, né? Essas fases são elas: o capitalismo comercial ou mercantil, né? Que é o pré-capitalismo, justamente as práticas mercantilistas. O capitalismo industrial, né, ou industrialismo, e o capitalismo financeiro ou monopolista. O pré-capitalismo, né, ou capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, vigorou, né, nos séculos XVI e XVIII. Nessa época, a Europa passa pela transição, né? A terra deixa de ser associada diretamente ao poder e se torna um bem, né? Ela pode ser vendida, né, como qualquer outra mercadoria. Diferente ali da época feudal, onde você ter uma terra, né, significava o poder em si. O capitalismo industrial, né, ou industrialismo, ele surgiu com a Revolução Industrial, ali no século XVIII, né, meados, né, fim do século XVIII, a partir da transformação dos sistemas de produção. Nesse caso, houve uma mudança no modo de fabricar produtos manufaturados, né. Antes, cada produto era feito de maneira artesanal, né, em pequenas quantidades, e nesse modo, né, a demanda era anterior à produção. Com o surgimento do motor a vapor e as máquinas mais elaboradas, passa-se para grandes escalas de produção, né? A oferta dos produtos passa a ser anterior à demanda, cresce a necessidade de criar um mercado consumidor. Dessa maneira, o capitalismo industrial, ele enfoca no desenvolvimento do sistema fabril de produção, né? E esse vai necessitar, né, de mais mão de obra, né? E dessa maneira surge aí a classe operária. Quando a gente fala dessa transição, né, é importante que vocês percebam que as revoluções burguesas foram primordiais, né, para a consolidação do capitalismo, e a Revolução Industrial, né, onde surge essa necessidade de um mercado consumidor, né, onde o avanço tecnológico ele alavanca a produção, né, e acaba criando esses mercados consumidores, tanto quanto a classe operária. Então, a gente tem aí uma nova realidade. E quando a gente fala dessa transição, a gente estudou aí, vocês viram que é importante ressaltar, né, que o mercantilismo, ele não se desenvolve como um modo de produção. E ele é, como muitos historiadores chamam, né, o pré-capitalismo, né, é a fase embrionária aí do capitalismo. Claro que o capitalismo moderno, né, ele refuta, né, várias características do mercantilismo, como a questão do protecionismo, né, do exclusivo colonial. O importante era vender, né, era comercializar para o maior número de nações, né, de mercados consumidores possíveis. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. A monarquia europeia da Idade Moderna praticou entre o século XV, né, e o final do XVIII, o mercantilismo, né? Descreva o que foi essa prática. Mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas, né, que as monarquias absolutistas europeias adotaram, né, para enriquecer o reino, né. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia e consistiu, né, num conjunto de medidas que visavam unificar o mercado interno com a finalidade de formação de fortes estados nacionais. Vamos para mais uma questão. Como era chamado mercantilismo pelos estudiosos de economia? Letra A, absolutismo. Letra B, capitalismo comercial. Letra C, liberalismo. Letra D, fordismo. A resposta correta, né, é o capitalismo comercial. O absolutismo era o sistema de governo onde o rei governava absolutamente, né? O liberalismo é uma teoria econômica que surge aí depois do século XVIII com as ideias do iluminismo, e o fordismo é uma forma de produção moderna, né, em série. Por hoje é só, né?
Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.